Essa pauta aqui na bancada e hoje recebemos de forma presencial o senador da República, Alessandro Vieira, que tem muitos temas para falar com a gente, entre eles CPI, eleições 2022, muita coisa, e você já pode participar através do 9870-0102. Interaja conosco. Vamos à entrevista? Vamos à entrevista. Entrevista. Bom dia, senador Alessandro Vieira. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rio. Prazer recebê-lo presencialmente, né? Depois de muito tempo a gente sem encontrar, para a gente falar de vários assuntos. Aliás, é o que não falta, né? São temas. Eu quero começar exatamente abordando o tema do momento no Brasil, que é essa CPI, a CPI da Covid, que está aí nos seus minutos finais. Né? Reta final. A reta final, e eu quero saber, isso vai dar em pizza ou vamos ter algum desdobramento realmente... peso pesado em termos de Brasília, em relação à presidência da República, em relação a essas figuras que foram convocadas, alguns investigados, outros como convidados, enfim, que passaram por aquela bancada lá, onde as discussões foram acaloradas. Senador, seja bem-vindo. Bem-vindo. Bom dia, Priscila, André, é um prazer estar conversando com vocês, parabéns pelo novo estúdio. Obrigada. Obrigado, senador. A CPI, agora, acho que mais uma semana e meia deve ser encerrada. Nós teremos um relatório com vários indiciamentos, não tem dúvida. O senador Renan Calheiros é o relator e deve apresentar o material no dia 19. Eu devo estar apresentando hoje ou amanhã um texto de colaboração. O pessoal fala que é um relatório alternativo, né? É uma espécie de relatório, mas sem preocupação de voto ou preocupação de disputar espaço com o Renan. complemento, digamos assim, o senhor traz... É uma leitura técnica do que aconteceu. Certo. Né? Porque um risco que essa CPI tem é o excesso de politização e também o impacto emocional do que você tem. Né? Você tem contato com tragédias no Brasil inteiro. E é natural que você acabe tentando levar aquilo para o papel. E você tem que tirar isso. Você tem que ter uma análise bastante técnica. Nós tivemos fatos graves comprovados pela CPI. O Brasil fugiu da média mundial de atendimento, de combate à pandemia. O governo federal brasileiro escolheu caminhos totalmente diversos do resto do mundo e o resultado foi muito ruim. Nós fizemos uma análise disso, consultamos juristas, em especial o Grupo Prerrogativas em Brasília e uma comissão de juristas comandada por Miguel Reale Júnior, e todos são unânimes em apontar o cometimento de crimes por várias autoridades, inclusive por Jair Bolsonaro. O indiciamento vai ser uma obrigação. Se mais adiante você vai ter ou não denúncias ou condenações, aí são outros atores, a Justiça, o Ministério Público, que vão atuar. Da parte da CPI, seguramente a gente vai ter os indiciamentos e o relatório aprovado. Certo. Então... Quer dizer, na sua ótica, não tem dúvida de que o próprio presidente será indiciado? Sem dúvida. O presidente tinha, desde o início da crise, conhecimento de quais eram os caminhos mais adequados. Você tem documentos que provam isso. Você tem correspondências do então ministro Henrique Mandetta, alertando que toda aquela conduta do presidente, continuando naquele sentido, iria gerar um número de mortes evitáveis enorme. Os estudos que nós recebemos na CPI colocam essas mortes evitáveis entre 120 a 400 mil mortes. Nossa. Quer dizer, gente que poderia estar viva hoje aqui, que se perdeu porque o Brasil não soube responder, ou não quis responder adequadamente à crise. Claro que é difícil, claro que a pandemia surpreendeu os países, mas a partir de maio de 2020, aproximadamente, você teve uma média de conduta. E o Brasil persistiu no erro. Né? Jair Bolsonaro é incapaz de reconhecer o erro, como outros presidentes, outros primeiros ministros fizeram. Persistiu, continua persistindo até hoje, defendendo medicamentos que não funcionam, tratamentos que não fazem sentido, combatendo o isolamento. A não vacina, né, como o próprio presidente se recusa. É o único líder do G20 que não se vacinou. É o único líder. E passamos vergonha nos Estados Unidos, né? Mas é aquela história, passa vergonha quem tem vergonha, né? Tem gente que não está nem aí. A gente tem observado isso, né? Infelizmente, a cada visita, a cada saída do nosso país, o presidente está no exterior, fala que não toma vacina e tem orgulho disso, né? Então fica complicado para o nosso país. Infelizmente é uma pessoa preocupada apenas com um projeto de poder, um projeto de reeleição, onde falar para um grupo de seguidores fiéis é mais importante do que governar o país. Bolsonaro é certamente o presidente da República que menos trabalha na nossa história. A jornada de Bolsonaro começa lá para umas 9 da manhã e 3 horas da tarde, 4 no máximo, acabou. O expediente acaba? Acaba. Você não tem notícia de participação de Bolsonaro em nenhuma reunião importante para falar de Bolsa Família, Previdência, retomada da economia, nada. É uma tristeza você compreender que em 2018 nós fomos para as urnas
e acabamos caindo no estelionato. Pronto, é isso que eu queria, inclusive, que algumas pessoas, nas redes sociais a gente encontra muito disso, a Alessandra apoiou o Bolsonaro, agora virou as costas e tal. Eu sei que você já falou muito sobre isso, senador, mas é sempre bom esclarecer, né? Afinal de contas, traição, né? Exatamente, afinal de contas, mudou a Alessandra ou mudou o Bolsonaro? O que é que aconteceu nesse meio? Eu continuo exatamente com as mesmas opiniões e as mesmas posturas, né? Em 2018, em outubro, eu já era senador eleito quando anunciei o voto em Bolsonaro. Anunciei o voto porque não queria o retorno do PT, isso é muito claro. O projeto do PT também não me contempla, um projeto corrupto na sua essência. Mas Bolsonaro prometia uma série de coisas que não cumpriu. Ou alguém votou em Jair Bolsonaro para colocar Ciro Nogueira como primeiro-ministro do Brasil. Entregar o orçamento para o Centrão. Fazer todo esse ataque institucional ao combate à corrupção que a gente viu. Transferir o COAF, perseguir delegados e procuradores da República que tentam combater a corrupção. Alguém votou em Bolsonaro para proteger a rachadinha dos filhos. Então eu continuo no mesmo lugar. Bolsonaro é que, na verdade, mostrou sua cara depois de eleito. E a gente está cumprindo aquilo que fez como compromisso com o Sergipe, atuar com independência, defendendo o meu estado, mas defendendo o que é certo também em Brasília. Já tem ouvinte aqui perguntando quais os crimes, por exemplo, o presidente poderia responder, né? O que me parece mais grave na conduta de Jair Bolsonaro, além do descumprimento de medidas sanitárias de restrição, é a questão da epidemia, o agravamento da epidemia. A conduta do presidente da República tem uma influência direta na aceleração da contaminação das pessoas. Era uma política de Estado, a busca da chamada imunidade de rebanho por contaminação natural. Sim. Isso é crime grave, e tem ainda agravante do resultado morte, ou seja, você acelerou essa pandemia e com isso você causou mais mortes, causou mortes evitáveis. Essa é a conduta de crime comum mais grave. Você tem crime de responsabilidade também, porque a lei que prevê o crime de responsabilidade, que é lá de 1950, ela traz como uma das coisas que o presidente pode ser responsabilizado o negar acesso ao direito à vida e à saúde. E foi isso que Bolsonaro fez quando ele restringiu o acesso, por exemplo, a vacinas. Nós temos documentos, depoimentos que comprovam que o Brasil poderia ter comprado mais e mais rápido. E fez uma escolha deliberada, pensada, por retardar essas compras e investir em medicamentos que não tinham nenhuma funcionalidade. Esses dois fatores levam à conclusão do crime de responsabilidade. E, por fim, o Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, traz uma previsão de crime contra a humanidade. As pessoas têm falado muito na imprensa em genocídio. O genocídio não se aplica ao caso de Bolsonaro. Certo. O genocídio exige que as vítimas tenham um pertencimento à etnia, raça, situação geográfica. E não foi isso que aconteceu no Brasil. No Brasil você teve uma política de extermínio que foi em larga escala, mas não teve uma distinção específica. Não foi de acordo com então, não é o artigo 6º, é o artigo 7º do mesmo estatuto, a pena é a mesma, enfim, a aplicação é a mesma. Essas conclusões todas não são só da minha cabeça, são dos documentos que nós escolhemos e da análise de uma série de juristas renomadas do Brasil todo. É muito sólido o que a gente conseguiu produzir com a CPI. Bem, só para as pessoas entenderem, né? Para a gente entender realmente, esclarecendo, o senhor está preparado para responder isso aí. Bem, vocês indiciam, e aí, esse indiciamento vai direto para a Justiça? Como é que funciona? André? Ou vai para a Procuradoria? Como é que funciona? Você vai ter 3 caminhos aí, André. Você vai ter documentos que vão para a Procuradoria-Geral da República, porque fazem referência a autoridades que têm foro, o Presidente da República, o Ministro Braga Neto, por exemplo. Você tem documentos que vão para o Ministério Público de primeira instância em Brasília, e dali pode ser redistribuído eventualmente, mas deve ficar em Brasília. Você tem uma documentação que fica disponível para apresentação de pedido de impeachment junto à Câmara dos Deputados. E por fim, você tem documentos que serão encaminhados ao Tribunal Penal Internacional em Haia. Esses encaminhamentos todos serão feitos pela CPI. E daí em diante, outros atores tomam conta desse processo. Bem, impeachment. Cabe impeachment e há tempo hábil para isso, senador? O senhor acha que é o caminho? Não? Você tem a configuração de crime de responsabilidade, então cabe impeachment. Tempo sempre tem. A questão é a circunstância política. Hoje nós temos o orçamento público quase que totalmente entregue às mãos de Arthur Lira. São bilhões e bilhões de reais que são destinados sem nenhuma transparência hoje naquilo que é a maior transferência de recursos públicos para parlamentares da história. É mais do que o dobro do que a Dilma fez, é mais do que o dobro do que o Lula fez no passado. Está nesse nível, rapaz? Está cada vez maior. E o agravante que mais chama a atenção é o fato de você não ter transparência, é o chamado orçamento secreto. Nossa. Eu, através de Cidadania, ajuizei uma ação, está no Supremo Tribunal Federal, na relatoria da Rosa Weber, questionando esses dados. CGU, Tribunal de Contas, Ministério Público já apontaram a ilegalidade do que está acontecendo no Brasil, mas a ministra não decidiu ainda.
A gente espera que ela decida, porque o Brasil só começa a ter de novo um rumo se retomar o orçamento. Entregando o orçamento para o Centrão, sabendo quem são essas figuras, são aqueles mesmos homens e mulheres que fizeram parte dos escândalos no Fernando Henrique, no Temer, no Lula, na Dilma. Nada mudou. Se repete. Nada mudou. São inclusive verdade, os mesmos personagens. O mesmo líder de governo. O cidadão consegue ser líder de governo. Fernando Henrique, Lula, Dilma e Bolsonaro. É uma proeza. Transita bem. É um gênio, né? Agora, senador, vamos lá. A gente fala, e a turma que apoia, né, e não são poucos, a gente tem aí 20% a 30% da população apoiando integralmente o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro. As pesquisas têm mostrado isso. Está claro, né? Ele tem esse percentual aí na sociedade, em Sergipe, em qualquer estado que você chega, ele tem entre 22% a 35%, com certeza, dos defensores. E a gente vê nas redes sociais, né? Mas a gente vê muito nas redes sociais, porque o governo Bolsonaro não é corrupto. O senhor tem essa visão ou a corrupção ela está graçando aí a olhos vistos? Até porque, André, aproveitando, essa foi uma bandeira do presidente Bolsonaro enquanto candidato, né? Acabar com a corrupção no país, e veio a Lava Jato, uma varredura no nosso país. E o que a gente está vendo hoje com a CPI, com outras ações, inclusive de mobilização em Brasília, é que não fugiu a regra, hein? A corrupção está presente também no governo Bolsonaro. Jair Bolsonaro é corrupto desde o primeiro dia em que botou o pé no parlamento. A corrupção, rachadinha é corrupção. E o presidente Bolsonaro e seus filhos têm envolvimento direto com esquemas de rachadinha, que são aquelas estruturas de desvio de recursos de funcionários para o bolso do parlamentar ou do político de plantão. Os políticos que apoiam Bolsonaro são os mesmos políticos que respondem a processo por corrupção desde sempre. Quando você volta lá no tempo e você vai pensar nos primeiros 2, 3 anos do governo Lula ou do governo Dilma, você também não tinha notícias de grandes escândalos de corrupção. Sim. Isso é natural, porque as investigações de crime organizado e corrupção demoram. Você vai ter os resultados anos depois. É o tempo em que aquele dinheiro circula, você tem a lavagem, você começa as investigações e identifica. Eu acho natural que você tenha apoiadores apaixonados de Bolsonaro, como você tem apoiadores apaixonados de Lula. Você tem uma fração ali de 10, 15% dos brasileiros que não acreditam que o Lula tinha envolvimento com a corrupção, que todo mundo viu. E tem 10, 15% também de brasileiros que não acreditam que Bolsonaro tem envolvimento em todo esse caos que nós estamos vivendo, e está aí a céu aberto. Faz parte da paixão da política, né? Infelizmente, o brasileiro ainda vota muito mobilizado por paixões, por simpatias, e isso prejudica muito. Você coloca políticos que são sujeitos a erro como se fossem pessoas invencíveis, que não podem errar nunca. Ao contrário, na verdade, você tem um ambiente muito complicado em Brasília, e particularmente Bolsonaro mostra a absoluta incapacidade de mudar esse cenário. Bem, estamos conversando com o senador Alessandro Vieira, ele que está aí com o nome, né, sendo colocado pelo partido, pela cidadania, para, quem sabe, até chegar à condição de pré-candidato à presidência. Ou o senhor já mudou de ideia, já está pensando em ser candidato a governador de Sergipe de novo? A gente pode falar em terceira via, sendo candidato à presidência da República, já que batem tanto nessa tecla, né? O Brasil está tão polarizado, ou você é Lula ou você é Bolsonaro, ou você pode ser também um outro nome aí à disposição da população brasileira. Como eu já anunciei há muito tempo, eu estou envolvido diretamente na construção de alternativas para o Brasil e para Sergipe. E essas alternativas não são personalistas. Eu acho que ninguém é salvador da pátria, o portador das únicas soluções do mundo. Eu acho que é um processo de construção, o partido vem trabalhando com isso, eu venho trabalhando com isso. É um diálogo constante com pessoas que estão envolvidas nesse processo, que hoje são pré-candidatos, presidentes de partido. E a gente tem uma expectativa, assim, de que na virada do ano você tenha a consolidação das alternativas, tanto para o cenário nacional como para o cenário local. O que é certo? Aqui em Sergipe, o Cidadania vai apresentar candidaturas majoritárias e vai ter condições de fazer essa disputa. Para o governo e para o Senado, vocês terão candidatos? A gente tem a possibilidade, seja em coligação, seja em parceria, mas vamos ter essa posição. E no cenário nacional, da mesma forma, o Cidadania vai estar inserido nesse contexto, vai estar trabalhando, pode ser através de federação, pode ser através de uma construção de parceria de chapa, mas a gente vai estar trabalhando nisso, o Brasil precisa. Senador, há quem não acredite muito no sucesso das federações, né? O senhor falou em federação aí, porque os partidos no Brasil, eles têm
posicionamentos bem distintos, né? Eles podem até querer parecer um com o outro, mas, as linhas, mas né? Os interesses são bem antagônicos, né? Você vai ter um movimento de sobrevivência dos partidos, né? A dificuldade de montar nominatas e preencher os requisitos da cláusula de barreira vão empurrar os partidos para fazer fusões, como você teve agora do DEM e PSL, ou a montagem de federações, que devem contemplar mais os partidos pequenos. Mas são 4 anos que o cara não pode mudar, né? Você tem uma série de punições. É uma etapa, é um passo para a fusão. Certo. Então o senhor acredita que há a possibilidade de funcionar? Acho né? bastante provável que você tenha algumas formações de federação. Veja, eu tenho feito contas, né? Inclusive, a gente os não para, cálculos matemáticos das eleições. A gente tem feito contas aí, inclusive até eleição é bem científica. Um dos nossos deputados federais entrou em contato dizendo, não é bem assim, então, nós vamos fazer assim, vamos fazer assado. E eu respeito a opinião de todo mundo, obviamente, ninguém é dono da verdade, mas enfim, a gente está vendo aí que por conta da legislação, já que o Senado não mudou praticamente nada, né? A gente viu a Câmara querendo mudar, mas o Senado não quis, inclusive as coligações foram descartadas. E a gente está vendo aí, hoje em Sergipe, o coeficiente mínimo, já fazendo os cortes e tal, vai para 125 mil votos, né? E, pelo que eu estou vendo, pouca gente vai ter muita chance ou alguma chance de chegar lá na Câmara Federal, né? Como é que o senhor está vendo o seu partido, os seus aliados nesse contexto aí? Por exemplo, vocês têm um nome que é considerado forte, que é o nome da doutora Daniele Garcia, delegada, né? Isso. Mas, enfim, até que ponto esse nome seria capaz Tem esse peso, né, de levar, vamos dizer assim, uma candidatura vitoriosa, né, lá para o Congresso? Eu acredito que nenhum candidato fará sozinho o coeficiente, né? Você vai ter que ter a montagem de chapas fortes. A tendência é de você agregar mais pessoas no mesmo partido. Esse é o caminho natural. Já foi assim na eleição de vereador. Isso. Aqueles que montaram chapas mais robustas tiveram mais sucesso. Aqueles que continuaram no sonho dos puxadores de voto, que fariam sozinho a legenda, não tiveram sucesso. Vai se repetir seguramente. Eu não acho que nós teremos muitos partidos fazendo deputados federais em Sergipe. Claro que tem uma vinculação com a majoritária ajuda a puxar voto. A majoritária. Mas não tenho dúvida também de que ou você monta uma chapa realmente competitiva ou pode esquecer. Mas a oposição vai ter facilidade em montar essa chapa? Como é que vocês estão hoje em diálogo com outros partidos, senador? A gente tem conversado, Priscila, com alguns partidos, mas a minha preocupação maior é de manter coerência. Não adianta você fazer uma chapa juntando um balaio de gatos. Fugir da linha também, que né, você vai pensamento. acabar perdendo seu discurso, perdendo a realidade daquilo que você quer fazer. Ninguém vai mudar nada no estado de Sergipe com as mesmas pessoas, com a mesma turma de sempre, que já está aí aninhada no poder há tanto tempo. Se você quer mudar, tem que vir com gente diferente, apresentando propostas diferentes e com coerência. Eu acho que a construção está no começo, a gente vem conversando bastante. A gente vê muito aqui em Sergipe ainda um apego aos partidos, às direções partidárias, aos caixas partidários. E esse vai ser um erro muito grande. Não adianta você ter dinheiro para fazer campanha se você não vai ter voto suficiente na legenda para poder ser eleito. A gente acompanhou agora essa última eleição municipal, né, para a capital Aracaju, exatamente com a liderança da delegada Daniele Garcia, que teve uma votação expressiva, foi para o segundo turno. Vocês pretendem repetir essa dose? Delegada Daniele Garcia, né? Ela poderia ir para o Senado, poderia ir para a deputada federal? Ou para federal? O que o senhor acha que é? Essa é uma escolha individual da Daniele. A gente respeita e apoia a decisão que ela tomar. Ela tem caminhos possíveis aí. É evidente que a majoritária, a candidatura ao Senado, ela tem uma facilidade na forma de fazer a campanha, mas exige, claro, um volume de votos imenso em todo o estado. Não é uma construção simples, mas ela está bem equipada para fazer isso, vem evoluindo na questão. Eu tenho visto as pesquisas, algumas pesquisas, óbvio, né? Eu até brinco aqui, pesquisa tem para todo gosto, mas eu tenho acompanhado, né? Alguns me mandam pesquisas para, veja aí, tá? Aí você vai olhando, e eu tenho percebido que, por incrível que pareça, né? Eu falo por incrível porque ela é um nome novo, o nome dela pontua bem no estado inteiro hoje, né? Que é um fato assim que chama a atenção, né? Porque ela foi candidata a prefeito de Aracaju. Óbvio que você tem o respaldo de uma candidatura em Aracaju, a capital, enfim, mas no estado inteiro você observar que ela está muito bem posicionada para o Senado,
é um negócio assim que realmente está chamando a atenção. Talvez isso seja uma influência para que ela se lance candidata a Senado, não? Ela vai ter essa liberdade de escolha e vai ter o nosso apoio e respeito, né? A questão do Senado, a vaga de Senado em Sergipe, eu acho que o sergipano começa agora a se acostumar com essa realidade de você ter representantes que realmente significam alguma coisa no parlamento, que não são só mais um nome no caderninho para vender voto. Gente que se posiciona, que consegue, enfim, alcançar algum respeito lá em Brasília. Os nomes que são ventilados hoje para essa vaga no Senado são lamentáveis, né? Gente processada, gente condenada. Sergipe não merece esse tipo de representação. Então, Daniele se destaca muito nesse cenário. Mas essa é uma escolha que ela vai fazer, espero que no momento oportuno. E aí, mas vai ter... vou bater na questão para federal agora. Vamos lá. Pelo que o senhor está vendo, tem nomes fortes para comprar uma chapa competitiva, tirando senador? Daniele, ela indo para o Senado, vocês vão ficar, né, enquanto opositores, com outros nomes fortes para federal? O caminho vai ser de integrar candidatos em uma chapa única. Você não pode imaginar que com candidatos espalhados em 2, 3 partidos você vai ter sucesso. Então essa é uma construção que vai ser feita com calma. A nossa preocupação primeira, seguindo sempre uma lógica muito cartesiana, né, muito objetiva, é fortalecer a nossa chapa da Assembleia Legislativa. Nós temos 3 excelentes deputados. A gente está crescendo esse grupo ali na Alese para poder disputar e manter e talvez crescer essa bancada. Desses nomes, certamente alguém vai se destacar para que possa disputar e liderar a chapa de deputados federais. E tem essa questão da composição da majoritária, né? Tudo isso feito com calma. Bem, Alessandro Vieira, né? A gente sabe que na eleição de Alessandro para o Senado foi um fenômeno, né? O senhor teve meio bilhão de votos, enfim. Uma grande surpresa. E aí ficam aqueles analistas, né, de meia pataca, né? Todo mundo dizendo, não, Alessandro não repete mais do que, né? O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E eu brinco sempre dizendo, o raio já caiu 3 vezes no mesmo lugar, né? As pessoas precisam entender que as coisas estão evoluindo, estão mudando, né? É óbvio que tem gente que hoje não vota em Alessandro, mas muita gente que passou a votar também, né? Quer dizer, você tem os prós e contras, né, de um mandato como o que está sendo feito, realizado pelo senador. Óbvio que qualidades e defeitos todos nós temos. O senador tem muitas qualidades e tem alguns defeitos também que certamente pretende corrigi-los, né? Mas eu pergunto, senador, o senhor acha que... Aí eu não puxo só para o senhor. O senhor acha que esse fenômeno pode voltar a se repetir em termos de votação? Ou foi uma coisa única naquele momento? Cada eleição tem sua história, né? O sentimento nas ruas permanece muito parecido. O senhor continua sentindo isso? As pessoas estão cansadas, elas não se sentem devidamente representadas. Você tem a corrupção ainda muito presente, você tem as gestões focadas em interesses familiares, pessoais, os mesmos empresários, os mesmos grupos. Nada muda em Sergipe e pouca coisa muda no Brasil. Então esse sentimento continua. Se você conseguir preencher esse sentimento, certamente você vai ter uma grande receptividade do eleitorado. Mas é preciso ter calma e aguardar o andar dessa carruagem. Mas, por exemplo, o senhor tem namorado aí com uma pré-candidatura à presidência e tal, que é um projeto maior, mais complexo. Não seria esse o momento de Alessandro Vieira pensar em ser candidato a governador de Sergipe, já que não teria nada a perder? Quer dizer, muito pelo contrário, quer dizer, seria uma plataforma que poderia lhe dar a vitória e, se não ganhasse, retorna para o Senado sem... Né? Não, a gente está fazendo... Não era o momento adequado, não, senador? É um trabalho de construção. Quando a gente coloca o nome no cenário nacional e o partido abraça isso, é porque a gente percebe que tem uma lacuna. Algumas bandeiras que não são defendidas por aqueles nomes que estão lá como pré-candidatos hoje. Especialmente o combate à corrupção e o resgate da miséria que nós temos no Brasil. São 2 pontos que os outros cidadãos que estão lá nessa corrida não têm colocado, não têm verbalizado. Mas isso pode mudar. Você pode ter mais adiante a ocupação desse espaço. Eu não tenho nenhum tipo de pretensão de ser salvador da pátria. Eu não acho que eu sou a única pessoa no Brasil capacitada para fazer isso, não. Mas sei que tenho capacidade para fazer. Então é importante colocar alternativa, porque as bandeiras começam a ser discutidas, o assunto volta para a mesa. Eu não vou aceitar que você tenha no Brasil uma campanha fingindo que não tem corrupção, ou que nunca teve corrupção. A escolha do PT, por exemplo, é clara, é fingir que nada aconteceu, é chamar o brasileiro de besta. O brasileiro não é besta. O brasileiro está decepcionado com o Bolsonaro, mas não enlouqueceu. Nós tivemos um governo baseado na corrupção, na gestão do PT,
E aquele grupo de corruptos que estão ali materializados no Centrão, naqueles partidos, o PP se destacando entre outros partidos, continuam agora no governo Bolsonaro com as mesmas pessoas, com os mesmos esquemas e fazendo a mesma coisa que sempre fizeram. O Brasil merece e precisa mudar. Eu vou colaborar para que isso aconteça. Se é com candidatura, se é com apoio, aí o tempo vai dizer. O senhor acredita que quando a campanha começar de fato, que forem colocados os nomes à presidência, no rádio, na televisão, o histórico desses políticos aparecendo, esse percentual aí do Lula pode mudar um pouco? Eu estava vendo um dia desses uma análise que a terceira via no Brasil nunca conseguiu andar, vingar, né, André? O senhor acredita que pode mexer Você vai ter alterações nesses números, né? Eu me lembro na eleição de 2018, uma conversa que eu tive com um dos candidatos, já um político de muita estrada. E o que eu dizia na época para ele se confirmou, ele já estava no teto dele. Aquele político já é 100% conhecido, ele não tem para onde crescer, ele só tem para onde cair. E é o que vai acontecer com Lula, é o que vai acontecer com o próprio Bolsonaro. Mas isso depende ao mesmo tempo do surgimento de candidatos que possam ocupar esse espaço. Candidatos ou candidatas. Seria muito bom para o Brasil ter mais mulheres participando dessa disputa. As regras agora beneficiam, né, a chegada das Na parte proporcional, sim, porque você estimula os presidentes de partido. Mas a qualidade da atuação das mulheres em Brasília chama atenção. Isso você tem, não só no Brasil, no mundo inteiro tem estudos que mostram que a presença da mulher qualifica o trabalho no executivo e no legislativo. Então seria muito bom. A gente tem grandes nomes como Angela Merkel, que o diga, né? A dedicação, né, a busca, a pesquisa, porque é importante também estudar, né? Eu vejo que vocês, os senhores, enquanto representantes na CPI da Covid, por exemplo, têm estudado bastante o tema. Então a gente precisa escolher muito bem, porque não são nomes só para poder fazer uma ocupação ali passageira nessa cadeira, né, que vocês tanto pleiteiam, porque tem termos técnicos, tem estudos, tem legislação, e tudo isso vocês têm desbravado, não é, senador? A gente mostrou a necessidade da qualificação, né? Você tem casos interessantíssimos. Eu tenho agora a colega de partido, a senadora Leila, lá do Distrito Federal, que é do vôlei, atleta, enfim, nacional, mundialmente conhecida, mas que entrou no parlamento e foi atrás de capacitação, está se formando agora em ciência política, começando um mestrado em gestão pública, entendeu a importância de se capacitar. Não dá para fazer política mais brincando, não é concurso de popularidade, não é Big Brother. Você tem ali nas suas mãos a gestão de bilhões de reais. As pessoas vão ou não vão comer dependendo do seu trabalho. Eu fui relator do auxílio emergencial no Senado, recebi um auxílio que atendia a 20 milhões de brasileiros e aprovamos um auxílio que atendeu a 70 milhões de brasileiros. Quer dizer, 50 milhões de pessoas passaram a ter condições de sobreviver na pandemia graças ao trabalho que a gente fez junto com os colegas. Isso faz muita diferença. Mas sem capacitação você não consegue fazer nada. E por falar nisso, Bolsa Família, vira Auxílio Brasil mesmo, aumenta o valor, como é que vai ficar isso para a população? O Brasil tem caixa para isso, senador? Tem. Não falta recurso, falta definição de prioridades. Eu estive com o ministro João Roma, aqui da Bahia, ministro da Cidadania, é o responsável pelo projeto. O projeto que foi encaminhado pelo governo federal, ele não funciona porque não tem número de beneficiados, não tem valor do benefício, não tem fonte de financiamento. Podia ser escrito num guardanapo, é uma carta de intenções. Mas o parlamento já tem uma série de projetos em andamento. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar pela Renda Básica, e o que combinamos com o ministro é que a gente vai, junto com o relator, o deputado Marcelo Aro, de Minas Gerais, robustecer, né, consertar esse projeto e tentar aprovar o mais rápido possível, né? O Brasil precisa disso. Só quem não anda na rua não está vendo as pessoas passando fome. A miséria cresceu em todas as cidades do Brasil. Sergipe em destaque. Infelizmente, Sergipe continua com um número de desempregados, um número de pessoas passando o constrangimento da fome maior do que a média nacional. E isso é inaceitável. A gente tem que combater, temos mecanismos para combater, tem recursos para combater. O que falta, às vezes, é qualidade e decisão política. Política de governo local, o senhor está falando do governo Belivaldo Chagas? Belivaldo passou muitos anos estocando dinheiro no fundo da pobreza, né? O deputado Jorge Passos denunciava isso todos os meses. Agora que nós nos aproximamos do período eleitoral, ele começa a soltar esse dinheiro. É uma forma de atuar que já é consagrada nos governos aqui em Sergipe. Você guarda no caixa, joga esses recursos na época da campanha para tentar simular uma qualidade de gestão. Não tem qualidade nenhuma. É uma gestão familiar, com os mesmos escândalos de sempre, com a mesma falta de prioridade de sempre, e os resultados estão aí. Só não vê quem não quer. A gente sabe da dificuldade que é enfrentar a máquina pública em Sergipe, vocês sabem perfeitamente, são profissionais de jornalismo de tanto tempo de estrada, o quanto a força do cofre público
impacta na divulgação de notícias, na dificuldade que você tem para fazer a crítica, mas a gente está aqui para enfrentar. Tanto em Brasília quanto em Sergipe, nós precisamos de mudança. Olha, o WhatsApp não para, né? Muita gente participando, né? E é natural, até porque Alessandro Vieira, senador da gente aí, tem, né, uma ação na atuação, de destaque. Senador, o pessoal está questionando o seu apoio, né, lá em Brasília para a posse do ministro do Supremo, né, que é uma pessoa de Bolsonaro, né? O pessoal tem questionado isso. Como é que o senhor está vendo, e, inclusive, essa queda de braço sua com o Alcolumbre, né? Nós temos quem está segurando, né? Nós temos duas situações. A primeira delas é que o direito de indicar é do presidente da República, não é do Senado. O Senado só tem que avaliar dois fatores: se a pessoa tem reputação ilibada e notório saber jurídico. O André Mendonça tem essas duas condições. Ele é um jurista reconhecido em Brasília, ele tem reputação ilibada. O fato de ser conservador, de ser um evangélico, não é demérito para ninguém. Sim, claro. Não prejudica de forma nenhuma. E o que Davi Alcolumbre vem fazendo é uma extorsão ao governo federal. Davi Alcolumbre se acostumou durante 2 anos a manipular bilhões de reais em emendas, perdeu essa boquinha e tenta usar isso agora como uma forma de ganhar mais vantagem junto ao governo. O que é lamentável é você ver que o presidente não está empenhando a sua força como poderia. O presidente da República claramente tem condições de fazer mais do que ele está fazendo. A gente espera que faça, que esse nome possa ser sabatinado, até porque, como eu estou em Brasília, eu não posso fechar os olhos para a realidade. As alternativas que estão na mesa são muito piores. São de pessoas envolvidas em delações por corrupção, ministros que já foram investigados no passado. Gente desse tipo, a gente não pode permitir que chegue ao Supremo Tribunal Federal. Não tem sentido. Eu não posso imaginar que não dá para permitir a Bolsonaro que indique um presidente e eu permita que Arthur Lira ou Ciro Nogueira faça uma indicação de ministro do Supremo. São pessoas que respondem a processo lá no próprio Supremo Tribunal Federal. Não tem cabimento. Bem, o Supremo, para a gente concluir, eu queria saber, melhorou um pouquinho nos últimos meses? Tem gente perguntando aqui se o senhor mudou de opinião da CPI da toga, se mudou de pensamento, né? O que é que aconteceu? Eu continuo exatamente com a mesma posição. Certo. Nós temos ministros que precisam ter sua conduta investigada. E dá para nominar eles: Gilmar Mendes, Lewandowski. Agora, o novo ministro Cássio tem que ser olhado com muito cuidado, porque os relacionamentos que ele tem em Brasília são muito ruins. Ele é muito próximo dessa turma do Centrão, o que não é um bom indicativo. Agora, isso tem que acontecer dentro do que a Constituição prevê. Nós precisamos novamente construir ambiente político para ter as assinaturas, para instaurar um procedimento de investigação de ministros. Não é o Supremo, não é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário e o Supremo são essenciais na democracia, mas ninguém está acima da lei. Não é a instituição, são as figuras. Assim, ninguém fica rico no serviço público. E eu tenho ministros do Supremo Tribunal Federal que hoje são milionários. Tem propriedades no exterior, que tem investimentos no exterior. Isso não é compatível com a vida de um ministro do Supremo. Os relacionamentos que são exercidos em Brasília, a forma de atuação, a interferência política na corte, nada disso é legal. E isso tem que ser enfrentado. Se a gente vai conseguir fazer isso nessa legislatura, se vai ser na próxima, eu não sei, mas é uma pauta que vai continuar permanentemente. Olha, muita gente participando. Fazer umas rapidinhas aqui, um ping-pong com o senador, porque tem gente perguntando o seguinte: olha, com relação às emendas participativas, quando sairá o resultado da votação, e o Carlos da Jabotiana também está perguntando com relação à Covid, já que a gente está falando de CPI, do presidente, e a responsabilidade dos governadores, né? Onde fica? O senhor pode fazer uma pontuação nesse sentido? A gente está com a expectativa grande de conseguir a assinatura que falta para ter a CPI aqui na Assembleia Legislativa de Sergipe. Seria muito importante ter isso. Uma assinatura que está faltando. Eu soube que o deputado George está com a lista debaixo do braço, está tentando convencer, mas não consegue. George é um guerreiro e está com a expectativa, eu também, de que a gente consiga nos próximos dias essa assinatura para ter a CPI aqui na Assembleia Legislativa. Certo. É o que vem acontecendo, tem pouco tempo, enfim, em alguns estados da federação. Com relação ao edital de emendas, nós teremos na sexta-feira agora o resultado. Um processo muito rico de colaboração das pessoas, as pessoas começando a entender que o dinheiro é delas, não é do político. Quando o político chega anunciando feliz da vida que está trazendo milhões, bilhões, o dinheiro já é seu, você pagou. Sim. Comprando pãozinho na esquina. E poder escolher e fiscalizar os projetos é nada mais justo. Então, acho que sexta-feira a gente tem esse resultado e eu espero que bons projetos
sejam contemplados. Bom, vamos agradecer a participação do Roberto Augusto, Daci Wilma, Francisco Pinto, todos assim, acompanhando a entrevista, elogiando os esclarecimentos. Tiago Dória falando sobre a importância dessa entrevista, porque está sendo didática, está sendo bem explicativa. Muita gente aqui realmente interagindo, participando, fazendo perguntas, inclusive com relação a esse cenário local, né, que a gente precisa também deixar bem claro, porque tem polêmicas aí envolvendo alguns aliados do senhor, como, por exemplo, o caso do deputado Samuel Carvalho. Como é que o senhor avalia isso? O deputado Samuel prestou esclarecimentos para o partido, certo. Informou que tem absoluta convicção de que não tem nada errado, né? Está prestando informações para a própria Assembleia Legislativa, está à disposição da imprensa e dos órgãos de fiscalização. A gente tem confiança no trabalho dele. O que é certo é que o cidadania não concorda com nada de ilícito. Se alguma coisa for comprovada no futuro, claramente será afastada. Denúncia de rachadinha, de foi uma denúncia feita por uma servidora ou ex-servidora que trabalhou no gabinete dele. Sim. Ele mostra documentos e depoimentos de outras pessoas que descredibilizam essa denúncia. É preciso ter paciência e aguardar um pouco para ver a investigação. Muito bem. Senador, obrigado por ter vindo aqui pessoalmente. Certamente teremos muitas entrevistas aí até o ano que vem, né, Priscila? Porque, com certeza. Sinceramente, eu ainda quero crer numa possibilidade do senador como candidato ao governo de Sergipe, não à presidência da República. E é o que o pessoal coloca aqui, olha, parabéns. Porque o momento é um momento pródigo, né? A gente está vendo aí o grupo de situação muito dividido, brigando entre si. A gente vê que a oposição pode ter, sim, nessa fase de 2022, uma posição forte, uma força maior, né, em função justamente da divisão de quem faz a oposição à oposição, digamos assim, né? Quer dizer, os seus adversários estão se dividindo, talvez seja esse realmente um bom momento para a oposição lançar o nome de Alessandro Vieira e ver, né? A oposição está esperando também, né? O que é que a situação vai lançar, quais são os nomes, estão assim só... É um processo que está em andamento, né? Não há por que se antecipar. Seguramente nós vamos estar participando desse processo, seguramente a cidadania vai apresentar nomes e a gente vai ajudar a Sergipe a mudar a sua situação. Vamos lá, senador, obrigado por ter vindo. Obrigada pela presença. Vamos acompanhá-lo ao longo Brasília. desses próximos meses, principalmente para a gente ver os desdobramentos da CPI e do processo político aqui no Estado. Seja sempre bem-vindo à Rede Rio de Comunicação. De manhã aqui, o senhor sabe que tem sempre espaço aberto para falar sobre esses temas todos, né? Aliás, essa é a máxima do nosso trabalho aqui, é ouvir todo mundo, dando espaço para que as pessoas possam expor seu ponto de vista, enfim, né? Suas ações. Obrigado mesmo, tá? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. A gente sabe que não é fácil ser um senador da República independente. Você tem ganhado muito destaque, né? No não é fácil, nacional, né? A gente vê aí a reação de algumas figuras, dependendo das pessoas que estão reagindo, a gente sabe muito bem, né? Como é que as coisas estão procedendo, né? Quando a gente vê quem está fazendo as críticas, a gente começa a entender os porquês onde tá mexendo. E razão pela qual eu lhe parabenizo pelo trabalho desenvolvido hoje em Brasília como senador por Sergipe. Continue fazendo esse trabalho porque é tudo que a gente precisa, né? Inclusive, só para o senhor ter uma ideia, a título de amostragem, eu tenho muita relação com o pessoal da Bahia. E sempre que vou à Bahia, né, algumas famílias, algumas pessoas, rapaz, Sergipe tá bem. Aquele senador, né? Na verdade, para ser justo com o Rogério, fala dos dois senadores. Tem trabalhado bastante, é verdade. Para não ser injusto com o senador Rogério. Mas é porque a Bahia é um estado bem maior e a gente não vê essa exatamente, o pessoal falando, né? Exatamente isso, que Alessandro e Sergipe é um estado pequeno e os seus senadores estão em destaque aí nesse processo de apuração. Então, parabéns mesmo, né? Isso é reflexo do trabalho. Obrigado mesmo. Obrigado. Bem, nós vamos para um rápido intervalo, minha gente. Rapidinho.